Finalizando mais uma carreira, tenho os dois últimos pontos alto relevo aqui do pinhos. Vou levantar meio ponto alto, no próximo meio ponto alto e finalizo os dois juntos com o barbante cru. Laço, tenho aqui o primeiro ponto do arabesco. Vou levantar dois pontos altos em relevo sobre ele. O terceiro ponto, sem terminar, troco pelo barbante verde e faço aqui uma, duas correntes e finalizo com o ponto com barbante cru, a terceira correntinha. Agora vou fazer aqui o ponto de união no primeiro ponto alto do arabesco, com um ponto baixíssimo. Vou caminhar para o segundo ponto com ponto baixíssimo. Passo o barbante verde para cá, levanto uma correntinha. Agora vou iniciar a outra carreira. No ponto alto do meio, levanto o primeiro ponto alto, passo o barbante verde para trás. O segundo ponto alto, passo o barbante verde para frente. Agora passo ele para trás. Faço o terceiro sem finalizar. Troco o barbante. E tenho aqui os dois pontos que eu fechei junto. Vou passar a agulha por baixo deles, levantar meio ponto alto em relevo. Laço a agulha novamente, vou para o próximo ponto e faço o mesmo processo. Meio ponto alto relevo. Passo o barbante cru para frente e finalizo os dois pontos juntos, ficando dessa forma. Barbante para trás. No próximo ponto, levanto um ponto alto em relevo, barbante para frente. Barbante para trás. No próximo, levanto ponto alto em relevo, barbante para frente. Barbante para trás. No próximo ponto, um ponto alto em relevo. Barbante para trás. No último ponto aqui, dois pontos sobre ele. Barbante para frente. E tenho aqui apenas um espaço, então vou fazer um ponto baixo sobre esse espaço. Laço a agulha, vou para o primeiro ponto alto relevo, levanto dois sobre ele. E vou fazer ponto alto sobre cada ponto alto de base, exceto os dois últimos. Agora eu tenho aqui o penúltimo ponto e os dois que eu fechei junto na carreira anterior. Passo a agulha aqui pelo primeiro, meio ponto alto, laço a agulha, passo a agulha por esse segundo e finalizo os dois juntos. Agora eu vou finalizar com o barbante cru. Tenho aqui o arabesco, no ponto do meio levanto um outro arabesco. O terceiro ponto, sem terminar. E finalizo com o barbante verde. Agora vou caminhar aqui uma, duas,
A terceira corrente, eu finalizo com o barbante cru. Dois, três. Passo o barbante para trás. Laço a agulha. Nesse espaço de 3 correntes, levanto um ponto alto. Passo o barbante para frente. E vou levantar uma, duas. Na terceira correntinha, passo com o fio cru. Volto a fazer o ponto arabesco aqui no meio dos pontos. No segundo ponto, levanto 3 pontos altos. O terceiro sem terminar, volto a trabalhar com barbante verde. E vou seguir a mesma repetição. O que eu fiz aqui, vou continuar fazendo por toda a volta. Neste primeiro ponto, eu pego esse aqui com meio ponto alto. No segundo, meio ponto alto. Passo o barbante para frente e finalizo a diminuição, ok? E vou continuar fazendo esse mesmo processo por toda a carreira. Vamos lá. Já estou finalizando mais uma carreira. Onde aqui eu pego os 2 pontos juntos, levanto o ponto dessa forma e vou finalizar com o barbante cru. Aqui no meio do ponto arabesco, levanto 3 pontos novamente. Termino com barbante verde, levanto uma, duas, 3 correntes, laço a agulha e aqui no espaço de 3 correntes levanto o ponto alto. Em seguida faço uma, duas, a terceira correntinha com o barbante cru. Vou fazer união aqui no primeiro ponto alto do arabesco. Vou caminhar com mais um ponto baixíssimo. Levanto uma correntinha e parto para a próxima carreira. Aqui neste ponto do meio, levanto 3 pontos altos, sendo que o terceiro sem terminar. Terceiro ponto, vou fazer a troca da cor do barbante. Tenho aqui o pinho, levanto meio ponto alto nos 2 pontos terminados junto, vou para o próximo, levanto mais meio ponto alto e derrubo as 3 laçadas, finalizando os 2 pontos juntos. Vou para o próximo ponto alto em relevo, levanto um sobre ele. Para o próximo. Tenho aqui o penúltimo, levanto um sobre ele. Agora para o próximo ponto em relevo, eu vou unir junto a este aqui, levantando apenas um. Aqui eu tenho um ponto baixo. E vou ignorar. Passo a agulha aqui neste ponto, levanto o ponto sem terminar, vou para o próximo, levanto o ponto sem terminar. Agora sim, vou unir os 2 juntos, ficando dessa forma, ok? Feito isto, basta seguir levantando ponto alto relevo sobre ponto alto relevo
exceto o penúltimo e o último. Tem aqui o penúltimo e o último ponto, que vou levantar junto. Vou finalizar com barbante cru. E volto a fazer aqui o ponto em arabesco. Bom, e a partir daqui eu vou seguir a repetição da mesma forma que eu fiz aqui no início. Eu vou seguir fazendo por toda a volta do tapete, ok? Então vamos seguir. Bom, já estou finalizando mais esta carreira. Tenho aqui o penúltimo ponto e o último ponto. Vou levantar os dois juntos e finalizar com a cor branca, com barbante cru. Ok? Agora aqui o ponto de união é aqui neste primeiro ponto. Vou unir com um ponto baixíssimo, dessa forma. Passar o fio verde aqui para frente. Vou caminhar com um ponto baixíssimo. E agora vou levantar uma corrente, laço a agulha, isto já para a próxima carreira, ok? Então vamos lá. Levanto um ponto, 2, passando o fio verde, sempre entrelaçando. Este terceiro ponto sem terminar, vou terminar com barbante verde. E a partir daqui, levanto uma, duas, três correntes. Aqui no espaço de 3 correntes, vou levantar um ponto baixo. Uma, duas, três. 3 correntes. Levanto um ponto baixo no ponto aqui nesse espaço de 3 correntes, ok? Em seguida, levanto uma, duas, a terceira corrente com barbante cru. Laço a agulha aqui no segundo ponto do arabesco, levanto 3 pontos altos, sendo que o terceiro sem finalizar. Agora o terceiro vou finalizar com barbante verde. Laço a agulha, tenho aqui esses 2 pontos levantados juntos, vou levantar um sobre ele. No segundo ponto, e derrubo os 2 juntos. Laço a agulha, vou fazer ponto alto sobre cada ponto alto em relevo. A seguir eu tenho aqui um ponto aqui e um ponto aqui. Este ponto baixo eu vou ignorar. Vou passar a agulha aqui sobre este ponto e este ponto. Vou laçar a agulha, levantar um único ponto. Escapou a laçada aqui. Laço a agulha, passo a agulha por baixo deste primeiro e deste outro aqui. E levanto um ponto. Ok? Bom, feito isso, vou continuar levantando ponto alto relevo sobre ponto alto relevo, sempre conduzindo o barbante cru. Levantei aqui 3 pontos altos relevo depois deste ponto aqui. Agora eu tenho o penúltimo ponto. Sem terminar, e o último ponto, finalizando com o barbante cru. Agora aqui sem corrente de espaço, levanto um ponto alto no meio do arabesco.
finalizo com barbante verde e volto a fazer a repetição. 3 correntes, no espaço de 3 correntinhas, um ponto baixo. Acima aqui do ponto alto, 3 correntes. No espaço de 3 correntes, um ponto baixo. Em seguida, 2 correntes na cor verde, a terceira na cor cru, e volto a fazer o ponto arabesco aqui no ponto do meio. Bom, este último ponto finalizo com barbante verde e vou seguir fazendo a repetição por toda a volta da peça, ficando assim, ok? Então vamos lá. Bom, já estou finalizando mais uma carreira. Conforme eu expliquei no início. A terceira correntinha aqui eu vou substituir pelo barbante. Vou unir com um ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto alto. Vou caminhar com mais um ponto baixíssimo para o ponto que se encontra no meio. Passo o barbante verde para cá, levanto uma correntinha e vou para a próxima carreira. Na próxima carreira o início é da mesma forma, no ponto arabesco. Levantando 2 pontos altos em relevo. O terceiro ponto sem terminar. E faço a troca da cor do barbante, do cru para o verde. Tenho aqui o primeiro ponto, os dois fechados juntos. Vou para o próximo e fecho junto com esse primeiro. Vou para os próximos pontos altos em relevo de base, faço um para cada um, exceto o penúltimo e o último. Aqui no meio eu tenho esses dois levantados juntos, vou passar por baixo dos dois e levanto apenas um ponto. Observem que aqui eu já fechei o centro do pinho. E aqui eu tenho os dois últimos pontos que vou levantar junto. E vou finalizar com o barbante cru. Dessa forma. E assim eu vou seguir por toda a volta do tapete. Então fiz aqui o penúltimo ponto e o último, ok? Vou derrubar com barbante cru as laçadas. E vou unir com ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto do arabesco com barbante cru. Vou caminhar com barbante cru aqui para o ponto do meio do arabesco, ok? Agora para a próxima carreira vou levantar uma corrente, laço a agulha aqui no ponto do meio do arabesco. Levanto 2 pontos altos do mesmo ponto e o terceiro ponto sem terminar. Agora faço a troca do barbante pelo verde, levanto uma correntinha, 2, 3. Nesse espaço de 3 correntes, levanto um ponto baixo. Feito isso, laço a agulha 2 vezes, volto aqui nesse ponto alto. Está bem aqui no meio, vou introduzir um ponto alto duplo em relevo. Feito isso, vou levantar 1, 2, 3 correntes. A terceira corrente eu passo a fazer com barbante cru. Laço a agulha e nesse espaço aqui, nessa alça de 3 correntes, eu vou levantar 5 pontos altos.
Fiz os 5 pontos altos, vou introduzir a agulha aqui no primeiro ponto e vou fechar de forma que fique um ponto pipoca. Laço aqui, só que eu vou fechar com barbante verde, fechando aqui. E assim eu tenho um ponto pipoca. Volto a fazer 1, 2, 3 correntes. Laço a agulha 2 vezes com barbante verde, volto aqui nesse mesmo ponto alto e levanto o ponto alto duplo em relevo. No próximo espaço de 3 correntes, levanto um ponto baixo. Ficando dessa forma, ponto pipoca aqui no meio, na cor cru. Aqui eu tenho os pontos alto duplo em forma de V. E vou seguir fazendo uma corrente, 2, a terceira corrente eu vou substituir pelo barbante cru. E volto a fazer aqui o arabesco. No meio, levanto 2 pontos altos finalizados. E faço a troca pelo barbante verde. Volto a repetir, pego esse primeiro ponto, levanto meio ponto alto, vou para o próximo e levanto meio ponto alto, finalizando os dois juntos. Ok? Então, esta repetição eu vou fazer por toda a volta do tapete, dessa mesma forma. Ok? Vamos lá!